estamos, desde o início desse culto, tratando que é a encarnação do nosso Deus como sendo o nosso Redentor e nosso Salvador Jesus. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, e nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 14. Evangelho de João, versículo 1 e versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Nós vamos falar um pouco hoje sobre alguns símbolos que retratam a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo e tirar algumas lições para a nossa vida aqui. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a palavra do Senhor. As crianças vão ficar aqui hoje com os pais e aproveita, pai, para ir falando ao coração delas, explicando o que vocês estão ouvindo aqui à luz da palavra do Senhor. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Deus, aplica essa palavra em nosso coração, Senhor, e nos ajude, ó Pai, a confiarmos em Ti em todo o tempo, em todo momento, com a certeza e a convicção de que o Senhor veio e habitou entre nós para nos tirar, Senhor, das garras do pecado e da condenação do inferno. Te agradecemos e por isso rogamos ao Senhor que fale conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos em Natal, a palavra Natal significa natividade ou nascimento, nós estamos nos reportando à chegada de Jesus Cristo a este mundo. E quando nós falamos da chegada de Cristo ao mundo, nós estamos falando que Jesus Cristo é o centro da humanidade e de toda a história. Nele convergem todas as coisas, na terra e também no céu. Ele é o centro dos decretos eternos de Deus e o centro das Escrituras, e será o centro do céu por toda a eternidade. E por isso nós podemos louvar esse Jesus maravilhoso, que é tanto Deus na sua divindade, na sua substância, na sua eternidade, na sua essência, como também é perfeitamente humano. E essa doutrina da natureza de Cristo humana e divina, ela tem sido atacada ao longo dos séculos e hoje não é diferente. Por isso que ao longo da história, Deus também tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo para defender essa doutrina que é a base do cristianismo. Porque se nós dissermos que Cristo não é perfeitamente humano, então nós não podemos atribuir a Ele que Ele levou na cruz as nossas dores e as nossas imperfeições e nossas iniquidades e enfermidades. E se nós dissermos que Ele não é Deus, então nós estamos perdidos, porque a Bíblia diz que só Deus salva. E se a salvação vem por Jesus, logo qual é a nossa conclusão? Jesus é Deus. E porque Ele é Deus, Ele pode salvar. Porque Ele é Deus, Ele pode nos libertar. Porque Ele é Deus, Ele nos comprou do pecado, nos comprou das garras do inimigo e colocou-nos assentados nas regiões celestiais. E porque Ele é Deus, Ele venceu a morte. E porque Ele é Deus, Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. E porque Ele é Deus, Ele há de voltar para julgar vivos e mortos e decretar assim o fim de todas as coisas. Mas Jesus, como Deus, Ele abriu mão temporariamente de toda a sua glória e Ele desceu a este mundo, Ele se humilhou por nós. E aqui então eu quero compartilhar alguns símbolos dessa humilhação de Jesus. Nós lemos aqui nos textos, tanto de Mateus quanto de Lucas, que quando Maria estava grávida e com José saíram em direção ao Egito a fim de fazer o recenseamento, aconteceu que veio os dias dela dar à luz. E ela chegou num lugar, eles chegaram em Belém e ali não existia o quê? Hospedaria. O único lugar que apareceu para eles naquele momento foi uma estrebaria, o lugar onde se guardava animais. E naquela estrebaria tinha uma
manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam. E foi ali a cama do eterno Deus. Então nota que a humilhação de Jesus, ela começa quando Jesus sai da sua glória, abre mão da sua glória e desce a este mundo. E ele é então concebido num lugar próprio para animais e ele é colocado numa manjedoura. Então a encarnação do Verbo eterno, pessoal e divino, é um glorioso mistério para todos nós. O transcendente se esvaziou e se vestiu de pele humana, assumiu todas as nossas dores, as nossas limitações, os nossos sofrimentos, sentiu o que nós sentimos para ser o nosso perfeito Redentor, para comprar com o seu sangue precioso a nossa redenção. O eterno entrou no tempo, o infinito tornou-se um bebê e o Rei dos Reis nasceu numa estrebaria e teve como berço uma manjedoura. Sendo rico, ele se fez pobre, sendo santo, foi feito pecado por nós, sendo bendito eternamente, foi feito maldição, porque a Bíblia diz que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. A manjedoura, meus irmãos, então é um golpe duro no orgulho dos homens, pois Jesus veio como cordeiro, como servo, como alguém que, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. O mundo quer um novo Redentor, o mundo quer um novo Salvador, o mundo está a procurar um novo mediador, mas um mediador poderoso, um mediador que nasceu em berço esplêndido, um mediador que não sofre, não sangra, não chora, não tem sofrimento, também não confronta e não é preciso morrer pelo nosso pecado. Mas louvado seja o nosso Deus, que nos amou de tal maneira, que mandou o seu Filho Jesus para vir de uma forma tão humilde, tão humilhante a este mundo para nos redimir. Mas há um segundo símbolo que retrata bem esta humilhação de Jesus, ainda no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 e 5, nós encontramos esse símbolo aqui retratado. Aqui nós vemos a humilhação de Jesus também sendo ilustrada através de uma bacia e de uma toalha. Enquanto os discípulos do Senhor Jesus Cristo discutiam entre eles quem teria proeminência na glória, quem sentaria à sua esquerda e à sua direita, Jesus, ele humildemente se abaixa, se cinge de uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que aquele que serve é o maior no reino dos céus. E se nós queremos ser realmente alguém digno do reino dos céus, precisamos imitar esse exemplo de Jesus e sermos servos humildes e servir com alegria. Veja o versículo 4, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-a com ela. E versículo 5 diz: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha, meus irmãos, que humilhação! O Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se submeteu por amor a todos nós. Que coisa maravilhosa quando nós passamos a refletir sobre esse amor que se extravasou de forma tal que provavelmente muitos de nós aqui não teríamos coragem de ter e de fazer o que Jesus Cristo fez em função de lavar os pés empoeirados dos seus discípulos. Sendo ele Senhor e Mestre, voluntariamente fez o trabalho de um escravo. Jesus deixa claro que o reino de Deus, a pirâmide, no reino de Deus, a pirâmide está invertida. Aquele que tem mais honra é o servo de todos. Aquele que quer ter destaque tem que servir. Aquele que quer realmente ter proeminência tem que se humilhar. Porque a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha será o que, igreja? Exaltado.
Jesus está ensinando para nós, irmãos, hoje, em pleno século 21, que nós precisamos revisitar as Escrituras e redescobrir a missão do Salvador e a sua vida prática de servo. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E nós precisamos imitar o nosso Salvador também nesse quesito. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Nós estamos neste mundo como mensageiros do Evangelho. Nós estamos aqui como servos do Senhor para trabalhar na sua obra humildemente para a glória de Deus Pai. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, ensinando com isto que a humildade é o portal da honra, a humildade é o portal da glória, enquanto que a soberba é a antessala do fracasso e da derrota humana. Então aqui nós vemos mais um símbolo da humilhação do Senhor da glória, por causa do seu amor por nós. Mas há um terceiro símbolo que nós vemos aqui, e agora está em Lucas, capítulo 23, versículo 33. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, versículo 23, capítulo 23, desculpa, versículo 33. Lucas 23, versículo 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Aqui nós vemos o ápice da humilhação de Cristo. A Bíblia fala desde o Antigo Testamento que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. A crucificação, ela já existia antes que os romanos tivessem dominado aquela época, porém era diferente. Os romanos então criaram e pegaram essa ideia e criaram uma forma mais cruel de morte na cruz. E Jesus foi crucificado exatamente num contexto de crueldade. Que humilhação! As pessoas que não estavam entendendo todo esse processo de Deus acharam que Jesus havia sido derrotado. Acharam que o Rei da Glória havia perdido a sua batalha, acharam que aquele que veio para trazer vida havia sido derrotado pela morte, mas ao contrário, foi na cruz que Jesus levou todos os nossos pecados, foi lá da cruz que ele proclamou a vitória sobre a morte, foi lá da cruz que ele disse: está pago, está consumado, foi lá da cruz que ele disse que todo aquele que nele crê, ainda que morra, tem a vida eterna. Mas não deixa de ser uma grande humilhação para o Rei da Glória. E se não bastasse a própria cruz, nota no versículo que nós lemos que ele foi crucificado entre dois malfeitores, duas pessoas merecedoras de castigo segundo a lei, merecedoras de uma punição segundo a justiça, duas pessoas que realmente viveram para praticar o mal. E se não bastasse então a cruz, que já era uma vergonha, Jesus é contado entre os malfeitores. Nós não podemos separar a manjedoura da cruz. Nós não podemos separar o Natal da Páscoa. Nós não podemos separar o nascimento da morte de Jesus. Todas as vezes que falamos de Natal, nós temos que falar da obra completa e não apenas de um menino que continua deitado numa manjedoura para muitas pessoas até hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu sim numa estrebaria e teve por berço uma manjedoura, porque ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele tinha que ser perfeitamente humano, porque a própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele viveu entre nós, ele chorou, ele teve dor, ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ele sofreu, ele teve frio, ele teve tudo que nós temos no nosso dia a dia, na nossa humanidade. Porém, a diferença entre Jesus e nós é que Jesus nunca pecou.
Mas foi uma grande humilhação quando, no fim do seu ministério, ele se entregou espontaneamente como sacrifício na cruz. E por causa disso, Jesus varreu do altar os animais sacrificados. Com sua morte, ele pôs fim a todo o sistema cerimonial judaico e todas as tentativas de uma salvação pelas obras, pela caridade, pelo bom costume, pela boa tradição, pela boa moral, pela forma religiosa de se viver. Jesus, quando morreu e se entregou naquela cruz por nós, ele colocou fim nessas coisas, dizendo de uma vez para sempre que a salvação é somente pela graça, mediante a fé nele, somente nele, em mais nada. A cruz é o palco onde Deus demonstrou o seu amor por pecadores indignos e ao mesmo tempo satisfez sua justiça, pois seu filho morreu como nosso substituto. Você está entendendo isso, irmão? Aquela cruz era sua, aquela cruz era minha. Nós éramos que devíamos estar ali. A culpa estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa e permitiu e aceitou que a ira e a justiça de Deus caísse sobre ele. E ao fazer esta obra, Jesus estava nos reconciliando com o Pai. Então, na manjedoura, Jesus se esvaziou. Usando a toalha e a bacia, Jesus serviu. Mas na cruz, Jesus se sacrificou para nos dar vida e vida eterna. Amém por isso? Então, esses são os 3 símbolos da humilhação de Jesus. Em segundo lugar, eu quero compartilhar aqui alguns símbolos da exaltação de Jesus. Veja, Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 3. Lucas 24, 1 a 3. Diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Qual é o primeiro símbolo da exaltação de Jesus? É a ressurreição de Jesus. O túmulo está vazio. Muitas pessoas têm vontade de ir a Israel. E numa fala informal, alguns até chegam a dizer assim: eu quero ir em Israel para ver se eu encontro ou se eu conheço o túmulo de Jesus. Eu imagino que muitos que têm esse desejo querem apenas uma confirmação, embora ninguém ainda saiba exatamente onde está, mas segundo alguns aproveitadores daquela época e dos dias de hoje, eles mais ou menos indicam uma direção. E ali eles vendem ingressos, ali eles vendem uma série de outras coisas para ganhar um dinheirinho. Mas muitas pessoas vão, às vezes para ter esse sentimento de proximidade com a história, mas também para tirar talvez uma dúvida da mente e do coração. Será que realmente Jesus ressuscitou? Será que realmente existe lá um túmulo vazio? Sim, a palavra de Deus nos garante que Jesus ressuscitou, que Jesus não foi retido pela morte, que ele matou a morte e arrancou o seu aguilhão, que ele triunfou sobre a morte e ressuscitou com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso e celestial. A morte foi vencida e tragada pela vitória. A sua ressurreição é o selo da nossa esperança, pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paz, a nossa perspectiva e expectativa de vida. Mas porque Cristo ressuscitou, aqui estamos.
Sua ressurreição é a garantia de que aqueles que dormem em Cristo se levantarão do túmulo e receberão um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Assim como o túmulo de Jesus está vazio, um dia também, quando ele voltar, o túmulo dos fiéis, dos crentes verdadeiros, dos discípulos de Jesus Cristo, também ficarão vazios, porque o Senhor ressuscitará cada um deles, e eles serão levados para a eternidade num corpo transformado em glória. Que maravilha, meus irmãos, em saber e crer que o nosso Redentor vive, o nosso Jesus vive. É isso que distingue o cristianismo de todas as demais religiões do mundo, porque o cristianismo é a única religião do mundo que não somente oferece a salvação, como nos garante a salvação. É a única religião do mundo que o Deus da religião não se encontra no seu túmulo, mas ele ressuscitou e ele está aqui agora entre nós. Mas, além do túmulo estar vazio, outro símbolo da exaltação de Jesus Cristo é que o trono está ocupado. O trono está ocupado. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: mas acerca do Filho está escrito: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. O trono de Deus é trono que dura para sempre. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus está assentado no trono, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo pela sua igreja. Jesus está lá fisicamente ao lado de Deus para nos defender como um bom advogado que Ele é, contra as acusações de Satanás, do diabo e de todas as coisas que querem nos afastar de Deus, para que se cumpra a palavra do Senhor quando Paulo escreveu: pois aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há mais para estes. Mas Jesus está espiritualmente em toda a terra, em todo o universo, em todo o coração que o confessa como Senhor e Rei. Jesus está aqui presente entre nós. Então, porque Jesus se esvaziou e foi obediente até a morte, e morte de cruz, Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e o fez assentar-se no trono das alturas. Jesus foi elevado acima dos céus, ele está entronizado acima dos querubins, ele governa o universo, ele intercede pela igreja e voltará gloriosamente, triunfantemente, para nos resgatar deste mundo mau, terrível e corrupto e nos levará para a Nova Jerusalém. Seu trono jamais será abalado, o seu reino jamais terá fim, seu domínio é eterno e diante dele todo joelho se prostrará diante do Senhor e toda língua confessará que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Os poderosos políticos, os poderosos líderes mundiais, os ateus, aqueles que tentam difamar o nome do Senhor, aqueles que não creem no Senhor, aqueles que duvidam do Senhor Jesus Cristo, aqueles que perseguem a igreja, os ditadores, os mercenários, os egoístas, os avarentos, os efeminados, todas as pessoas se dobrarão diante do Senhor Jesus e confessará: só o Senhor é Deus. E a igreja precisa viver essa verdade.
Não há outro igual, não há quem possa ser comparado com a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, até aqueles que o rejeitaram terão que se prostrar diante dele. Os gnósticos, os místicos, os progressistas precisarão se render e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas aquele dia não haverá uma segunda oportunidade. Naquele dia não haverá mais chance para voltar atrás, para renunciar a alguma coisa, para consertar alguma coisa, para se arrepender de algum pecado, porque aquele dia será o último dia, e esse dia pode chegar a qualquer momento. Então, se você não se rendeu a esse Jesus Cristo, se renda a esse Jesus Cristo. Se você ainda não se submete a esse Senhor Jesus Cristo, se submete a esse Senhor Jesus Cristo hoje. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se arrependa enquanto há tempo, porque quando a trombeta tocar, acabou. Ele voltará em glória, e não virá mais como um cordeiro, virá como um leão. Não virá mais para ser sacrificado, para ser pendurado em uma cruz, para ser escarnecido, para ser maltratado, para ser machucado com golpes de mãos e pés, e nem com uma coroa de espinho, mas ele virá com seu cetro de poder e autoridade, e dará ordem aos seus anjos, e reunirá os homens de todos os cantos da terra, e ressuscitará os mortos de séculos, milênios passados, e aqueles que virão para o futuro, e eles estarão na presença do Senhor Jesus Cristo, e ele julgará um por um, segundo as suas obras e segundo as suas palavras. Naquele dia ele dirá para uma grande multidão: vinde benditos de meu Pai, entre agora para o gozo eterno, onde haverá descanso, onde haverá gozo, onde haverá felicidade e eternidade para sempre. Mas também dirá para uma grande multidão: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, porque eu não vos conheci. Para vocês outros está reservado o lago de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós não precisamos temer porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Eu quero crer que todos nós aqui já nos rendemos a esse Senhor. Eu quero crer que todos nós aqui já o têm como Salvador, como único Salvador. Eu quero crer que todos nós aqui que já tivemos a oportunidade de ouvir mensagens semelhantes a essa várias vezes, entendemos que a nossa vida é breve. É como um sopro, é como uma neblina, é como uma flor que nasce hoje e amanhã murcha e morre. Eu quero crer que todos nós temos ciência de que podemos dormir hoje e não acordar amanhã. Então, enquanto há tempo, enquanto é hoje o dia da salvação, renda-se ao Senhor Jesus Cristo, para que o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Senhor, que toda língua confessará que Ele é Senhor, possa habitar em seu coração. E esse é o maior de todos os presentes que uma pessoa pode receber. Por isso, meus queridos irmãos, o Jesus da manjedoura ficou no passado. O Jesus que morreu e foi sepultado ficou no passado. O Jesus de hoje, ele está assentado no trono. Ele é rei. Ele governa a história. Ele governa o universo. E todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E em breve ele virá. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 está escrito: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está à direita de Deus Pai, de onde virá de forma visível, audivelmente, eu quis dizer de forma audível. Ele virá repentinamente. A Bíblia fala que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho
do homem. Ele virá também inesperadamente, quando todas as pessoas, como foi no caso dos dias de Noé, faziam todas as coisas normais de sua sociedade, do seu cotidiano, de suas tarefas, e de repente veio o dilúvio. A Bíblia fala também que hoje é a mesma coisa. Ele fala assim, a palavra do Senhor diz, se casam, se dão em casamento, negociam, compram, vendem, enfim, estão vivendo a sua vida, e de repente o Senhor virá. E aquele dia será um dia inescapável. Ninguém poderá escapar daquele dia. Será um dia também poderoso, porque a terra tremerá, os montes tremerão, e todas as águas do mar serão agitadas pela chegada da glória do Rei dos Reis. A sua vinda será gloriosa, porque todo olho verá, e todos olharão para ele como uma luz tão forte e resplandecente, que cairão de joelhos, não podendo suportar a santidade e o poder da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu disse, ele virá para julgar vivos e mortos. Ele virá para estabelecer o seu reino de glória. Ele virá para colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos e entregar o reino ao seu Pai. Esses são símbolos da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele que deixou o resplendor de sua glória e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É esse Jesus que nós celebramos hoje. É esse Salvador que está aqui entre nós hoje. E é esse Jesus que quer entrar em seu coração esta noite. Quer ser o seu Deus, o seu Salvador e o seu Senhor. Então, se Deus falou ao seu coração, se o Espírito Santo está aí falando ao seu coração, se renda ao Senhor esta noite. Se entregue ao Senhor esta noite e fala, vem Senhor, reine sobre a minha vida, reine no meu coração, reine sobre tudo, Senhor, que está sobre mim, é para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, feche seus olhos nesse momento, pense um pouco sobre isso. E se Deus falou ao seu coração e você entendeu o recado de Deus para a sua vida, não endureça o seu coração como fizeram muitas pessoas do passado, mas diga para o Senhor, vem Senhor e habita em mim, vem Senhor e reina no meu coração, reine na minha vida, venha ser o meu Salvador e o meu Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós e para pagar, Senhor, pelos nossos pecados. Obrigado porque Jesus é a nossa garantia. Jesus é a nossa garantia de perdão. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa salvação. Com Jesus, aqueles que se renderam a Ele reinarão e viverão eternamente na Nova Jerusalém. Senhor, se nesta noite, Pai, há entre nós alguém que ainda não se rendeu ao Senhor, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, arrependido, Senhor, de seus pecados, ó Pai, quebranta esse coração. Amoleça, Senhor, esta vida e esta alma, Senhor. Abra os olhos. Tira, Senhor, a venda dos olhos, Senhor. Tira os tampões, Senhor, dos ouvidos, ó Pai. Ilumine com o seu Espírito Santo e opere a obra da salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós celebramos o Natal sabendo quem é o Natal para nós. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e habitou entre nós e nos livrou, Senhor, das garras do pecado. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar a Deus mais um hino. Convido você a ficar em pé. Ministério de Louvor para vir aqui à frente.